E galera, esse é o capítulo 255 de Jujutsu Kaisen. Simplesmente nós tivemos, entre aspas, a confirmação de como o Satoru Gojo morreu pro Ryomen Sukuna. E o porquê eu falei entre aspas, pois a confirmação não convenceu tanto assim. E é isso que a gente vai ver aqui hoje, o que aconteceu nesse capítulo 255, que o Miguel também mitou pra caramba. O cara foi muito bravo, quem não tava dando nada pra ele se surpreendeu bastante com esse capítulo. Então já deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou desse capítulo, se a explicação da morte do Satoru Gojo foi convincente, se realmente agora os feiticeiros vão ser capazes de vencer o Sukuna, já que o final desse capítulo foi muito insano. Deixa aqui embaixo nos comentários, deixa o seu like, e se você quiser ver mais conteúdo de Jujutsu Kaisen, mais conteúdo como esse, pode se inscrever aqui na Sentado Nerd, porque nós vamos trazer muito mais pra vocês. Então sem mais enrolação, galera, bora começar esse capítulo aqui, que ele tá insano, que simplesmente aparece o Miguel e o Lauren, acho que é assim que se pronuncia o seu nome, me perdoa a pronúncia errada. Pra quem não lembra dele, do Lauren, ele basicamente fazia parte do grupo do Suguru Geto, e agora ele ficou meio que amigo do Miguel. Você deve estar se perguntando como diabos o Miguel do Jujutsu Kaisen Zero foi parar nessa briga com o Sukuna. O que tem a ver com isso? Basicamente nada. A gente tem um flashback onde o próprio Yuta tá indo lá pedindo ajuda pra ele. É o seguinte, mano, se eu e o Satoru Gojo perder pro Sukuna, véi, você tem que ir lá, mano. Você vai ter que ajudar a gente, porque se os dois pesos pesados perderam pro cara, você precisa ajudar com certeza. Mas é claro que o Miguel não é bobo nem nada e simplesmente ele fala o seguinte: cara, você acha que eu sou maluco? Se eu perdi pro Satoru Gojo, você acha que eu vou enfrentar o cara que derrotou ele? Nem ferrando, pode esquecer, vai lá enfrentar sua batalha com o Vaki de boa. Basicamente ele disse isso. Tanto que até o Lauren tenta convencer o Miguel falando: cara, você tá dando noção do real perigo que é isso? Além do Sukuna, que é extremamente poderoso, tem a super maldição do Kenjaku. Se essa maldição sair à solta, geral, acabou, ferrou pra todo mundo, inclusive você. Não é melhor ajudar a Yuta a enfrentar o Sukuna, que muito provavelmente vai estar enfraquecido, sem a sua expansão de domínio e possivelmente sem os seus braços? É melhor a gente ir na melhor oportunidade possível. O Miguel até fica muito relutante ainda, falando: cara, mesmo assim o Sukuna é forte pra caramba, é uma péssima ideia, mas eu vou do mesmo jeito. Eu sei que vocês não vão encher o saco, então vamos logo enfrentar esse cara. Isso acontece no capítulo anterior, onde o Miguel chega lá e salva o Yui. Então o Lauren e o Miguel vão pra cima do Sukuna. Ele percebe que ele tá com o seu coração perfurado, com sua baixa liberação de energia amaldiçoada ainda, e também sem os seus braços e sem a sua expansão de domínio. Então os dois já começam a ver um cenário mais otimista e parte pra cima do Sukuna. E a gente vê um pouco da habilidade do Lauren, que é basicamente fazer sua mão gigantesca, pega o Sukuna e joga contra a parede. E o Miguel logo em seguida já parte por corpo a corpo e insere uns bons golpes no Sukuna. E o incrível que pareça, o Sukuna lança vários cortes no Miguel e ele simplesmente desvia de todos eles dançando. Sim, o Miguel dança nos cortes, o Sukuna desvia de todos eles. Todo mundo desvia do corte, menos o Satoru Gojo. Mas tudo bem, continuando o capítulo. Então a gente tem a explicação do pouquinho da técnica do Lauren, que é Holy Catcher, acho que é assim que se pronuncia. É uma mão basicamente que imaginária, que mesmo se for destruída e sobrar um pouquinho dela, ainda vai causar bastante dano. Só que isso não pressiona nem um pouco o Sukuna, mas quem cativa mesmo o Sukuna é o próprio Miguel com o seu corpo, que não tá reforçado muito com a energia amaldiçoada, mas fisicamente ele é parecido com a Maki. Isso chama bastante a atenção do Sukuna, mostrando que realmente o Miguel já fez muito mais que o Hajime. Olha o nível do Hajime onde chegou. A gente tem mais um flashback onde mostra o Satoru Gojo e o próprio Yuta explicando como funciona a técnica do Miguel, que basicamente traz buffs pra ele e debuffs pro seu inimigo. Basicamente deixa ele mais poderoso e deixa enfraquecido o seu inimigo. Uma técnica bastante útil, mas não é tão mortal assim. O próprio Gojo afirma isso. A gente tem meio que uma piada do Satoru Gojo, meio que racista, entre aspas, já que ele fala que o corpo do Miguel é completamente diferente e muito mais musculoso do que os demais. Isso é um grande risco para os outros feiticeiros. Só que Miguel já corta o Gojo falando que isso é discriminação, que isso é racismo, já que todos os negros não são atléticos. E ele não é especial porque é negro, é especial porque ele é ele. E o Gojo
pede desculpas e acaba voltando pro presente, onde o Miguel já desfere vários golpes no Sukuna. Ele tá sentindo esses golpes, hein, galera? Lógico que tá bastante enfraquecido, já que logo em seguida ele recebe um ataque pelas costas, que foi pelo Chozo, aquele sangue perfurante que é bastante poderoso. Em seguida, quem aparece? O protagonista, que não parece que é o protagonista. O Itadori já chega dando vários golpes no Sukuna, que deixa ele de joelhos. E aqui a gente tem a brilhante ideia do autor, a explicação de como o Satoru Gojo morreu e não percebeu o corte chegando. Porque basicamente o narrador na verdade, confirma que para fazer o corte que parte o mundo, o Sukuna precisa fazer o selo de mão do santuário malevolente, chamado Ematen. Eu acho que é assim que se pronuncia, perdão a pronúncia errada. E para fazer esse corte sem um dos braços, já que o Gojo tinha arrancado com vazio e restrito, ele fez um voto para não precisar fazer os selos de mão. E assim partiu o Gojo, ele fez um voto vinculativo para tirar essa necessidade de fazer os selos de mão. Só que aí que entra o problema, beleza? Ele não fez os selos de mão na frente do Satoru Gojo, mas com esse voto que ele fez, com um cara que tá com baixa energia amaldiçoada, liberação de energia amaldiçoada, e do nada, ter esse ápice de poder, esse encantamento que muito provavelmente ele teve que fazer também, já que o narrador não fala o encantamento somente dos selos de mão, como um usuário dos 6 olhos não percebeu que um corte poderoso estava chegando. Como o próprio Sukuna disse que toda técnica tem um marco inicial, mesmo com voto vinculativo. É só olhar a Miura lá em Shibuya, ela fez esse voto e tentou atacar o Kenjaku, mas ela precisou abrir o seu domínio simples, fazendo o voto do mesmo jeito que o Sukuna fez. Então como o Gojo não percebeu esse corte chegando, e como eu disse, o próprio Sukuna disse que sempre tem um marco de uma técnica poderosa, como o Gojo não percebeu, sendo que ele já viu esse mesmo corte com o Mahoraga fazendo nele. Então basicamente ele só deu uma meia explicação. A gente sabe um dos motivos do Sukuna não precisar usar os selos de mão contra o Gojo, pois ele fez um voto vinculativo, mas como o Gojo tomou o corte, ainda continua um mistério. E pra piorar a situação, sendo que várias pessoas que levou esse corte, desviou esse corte, sobreviveram. Um deles é a Maki. Sim, a Maki aparece nesse capítulo. Ela levou um Black Flash no Sukuna e foi jogada pra longe. Ela sobreviveu, mas antes de tomar esse Black Flash, ela tomou o corte que parte o mundo e conseguiu desviar. Só o Gojo que não. Mas enfim, vamos continuar o capítulo aqui. Que ela basicamente consegue cortar um dos braços do Sukuna. Então ele só fica com 2 braços direito. Então ele não pode mais lançar o seu corte que parte ao mundo, já que ele não consegue fazer um sinal de mão com 2 mãos direitas. Então os feiticeiros, todos eles começam a cercar o Sukuna. Chozo, Itadori, Maki, Lauren e o Miguel vão pra cima do Sukuna, que é agora que ele perde, agora que ele vai ser derrotado. Todo mundo vai pra cima do cara, ele não pode fazer mais os cortes. Então ele foi derrotado nesse capítulo. Só que não, realmente essa fórmula tá ficando meio cansada. Sukuna começa a apanhar, mas consegue dar a volta por cima, já que ele consegue desferir um segundo Kokusen no Lauren. E se lembra o que aconteceu quando Satoru Gojo desferiu um segundo Kokusen? O próprio narrador diz isso, que sua liberação de energia amaldiçoada foi restaurada. Ele conseguiu recuperar o braço que foi partido pelo Mahoraga e ficou mais poderoso com esse segundo Kokusen. E o Sukuna fez o mesmo feito e agora ele vai recuperar a sua produção de energia amaldiçoada, onde provavelmente vai curar o corte do seu coração, vai curar os seus 2 braços. E galera, você sabe o que tá chegando, né? Das duas umas, se ele não perdeu o Fuga lá pro seu voto contra o Satoru Gojo, ele pode utilizar essa flecha de fogo ou o santuário malevolente vai chegar. Eu quero saber quem vai ter a moral ou até mesmo o refino de expansão de domínio para usar contra o Sukuna desse nível. Então vai ser geral indo jogar lá no Vasco com o Satoru Gojo. O cara tá simplesmente overpower. Mais uma vez, tudo que o Satoru Gojo fez vai ser jogado no lixo de novo. Mas enfim, né, vamos ver como os feiticeiros vão reagir a isso. Eu quero ter mais um ponto com vocês. Se lembra que quando o Sukuna utilizou o corte que parte o mundo no Yuta, uma de suas mãos estavam presas também. Então ele tem que fazer mais um voto. Qual será o voto que ele fez? Qual técnica? Ele teve que abrir mão
pra conseguir disparar esse corte? Será que foi o Fuga? Será que foi a expansão do próprio Megumi? A gente não sabe também, mas uma coisa ele teve que fazer para disparar aquele corte com apenas uma mão. Quero saber a opinião de vocês. E aí, gostou da explicação de como, entre aspas, o Satoru Gojo foi partido ao meio? Será que os feiticeiros vão ter alguma chance contra esse cara que tá em outro patamar? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, o seu like e as suas críticas também. E também já aproveita para você se inscrever aqui no canal Nerd para você ler mais teorias de Jutsu para vocês. Mas possível, também volta do Satoru Gojo. Se inscreve aí para você não perder mais nada. Tamo junto, galera, e valeu!